pessoal, vamos dar então uma continuidade nos nossos estudos. Hoje a gente vai dar uma pequena introdução então nas ligações iônicas, tá? Então, para iniciar os estudos das ligações iônicas, vamos considerar um aglomerado iônico de cloreto de sódio puro, NaCl, conhecido popularmente como sal de cozinha. Esse sal é formado por um átomo de sódio e um átomo de cloro, tá? NaCl, então sódio e cloro. Vamos observar aqui, então, a imagem. Aqui nós temos, então, o átomo de cloro, o átomo de sódio e junto eles vão formar o sal. O átomo de cloro possui 7 elétrons em seu último nível de energia, 7. Por ser um não metal, então vamos lá, vamos começar a grifar as partes interessantes aqui, importantes. Então, o cloro, ele possui 7, lá no seu último nível, lá na camada lá de energia. Por ser um não metal, ele tende a ganhar elétrons. Lembre-se que nós tínhamos, que eu passei a aula passada para vocês, os metais e não metais, né? Então, aqui, ele tende a ganhar elétrons, ou seja, a tornar um ânion, né? Íon com carga negativa, tá? Então, ele tende a ganhar. O átomo de sódio possui, em seu último nível de energia, um elétron. Então, ele só tem um elétron. No seu último nível de energia, lá na distribuição eletrônica, no último nível de energia, ele ficou com um. Por ser um metal, o sódio tem a tendência de ceder elétrons. Torna-se um cátion, tá? Então, ele vai se tornar um cátion porque ele vai ter mais a carga positiva, então. A ligação iônica geralmente ocorre entre metais e não metais. E entre metais e hidrogênio, com exceção dos gases nobres, tá? Então, liga também com o hidrogênio. Lembra que o hidrogênio tem uma exceção também. Esse tipo de ligação química forma aglomerados iônicos. Note que não utilizamos o termo molécula nesse caso, pois esse nome é comumente utilizado em ligações covalentes, assunto que será abordado a seguir, tá? Então, eles vão formar aglomerados iônicos. O quadro ao lado apresenta a distribuição eletrônica dos níveis de energia de sódio e de cloro. Pessoal, lembra que eu falei para vocês como é importante saber a distribuição eletrônica? Você não sabendo fazer a distribuição eletrônica, não consegue fazer as ligações químicas, tá? Então, vamos lá. O sódio, então, nós temos K2L8M1. Então, o número atômico dele é 11, né? 8, 9, 10, 11, né? Então, vai ser 11. Só estou fazendo a distribuição eletrônica desses 11 elétrons, nós vamos ter essa organização. O cloro, então, nós temos a mesma coisa, né? Então, K2L8N7, tá? Que vai dar 20. Então, ele vai ter esses 20 elétrons estão distribuídos em níveis e subníveis de energia. Note que o sódio tem um elétron no último nível de energia, aqui, ó. Enquanto o cloro tem 7, tá? Então, olha aqui. Lembra que eu sempre falo para vocês? O que é mais fácil? Eu doar 1 ou receber 7 para ficar com 8? Aqui, a mesma coisa. É mais fácil eu doar 7 ou receber 1 para ficar com 8 elétrons, tá? É isso que vocês sempre têm que ter em mente. Eu preciso ficar com 8 elétrons no meu último nível de energia. O sódio cede um elétron para o cloro, que fica com 8 elétrons no último nível de energia. Dessa maneira, eles ficam estáveis, segundo a regra de octeto. Dessa interação surge uma força de atração entre os íons positivos e os negativos, a qual mantém esses átomos unidos, formando um aglomerado iônico. Essa força de atração é chamada de ligação iônica. A ligação iônica também pode ser representada por meio de estrutura de Lewis, vista anteriormente. Veja a seguir como podemos representar, então, né, o cloreto de sódio por meio da fórmula, então, de Lewis. Vamos lá? Aqui.
Eu tenho o Na, o sódio, né, que é um cátion, que sobrou ali o seu um elétron, e eu tenho o cloro, né, que ele tem 7 no seu último nível de energia, tá? Então, aqui nós estamos representando, então, pelos os pontos. Se vocês estão vendo que o sódio aqui, pessoal, ele tem apenas um sinalzinho, né, um sinalzinho positivo. Quando tem apenas um elétron, a gente representa apenas por um sinal, só o sinal, não precisa colocar uma bolinha daí, tá bom? Esse tipo de ligação ocorre quando um átomo cede para o outro átomo um ou mais elétrons que se encontram em seu último nível de energia, tornando-se um cátion. Quando outro átomo recebe ou mais elétrons, tornando-se um ânion. Então, essa representação é quando um vai ceder ou para o outro ou receber. Outro exemplo de ligação iônica é a combinação entre magnésio e oxigênio, formando o óxido de magnésio. O quadro abaixo mostra a distribuição eletrônica dos níveis de energia de magnésio e de oxigênio. Então vamos lá. O nível de energia que eu tenho de magnésio, K2, L8, M2, e do oxigênio aqui, então fechou em K2, L6. Sempre se questionam, ok? É mais fácil eu doar 2 e ficar com 8 aqui, ou receber 6 e ficar com 8 elétrons nessa última camada aqui. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Sempre se questionam isso. Os aglomerados iônicos podem ser descritos por uma forma química, que é composta por símbolos dos elementos químicos que se combinam para formar a estrutura iônica. Cada símbolo tem um índice que indica a quantidade de átomos do elemento químico necessário para formar tal estrutura. Veja o exemplo do cloreto de sódio. Então, aqui nós temos NaCl, né? Se você for colocar o nome, é cloreto de sódio, né? Então, o certo, pelo nome cloreto de sódio, quem teria que vir na frente? O Cl, né? Então, mas por quê? Os índices indicam a quantidade de átomos dos elementos químicos. Porém, quando o número for 1, ele poderá ser omitido, né? Aqui, ó, ele foi omitido. Nesse caso, temos apenas um átomo de sódio e um átomo de cloro interagindo para formar um aglomerado iônico. Então, aqui não apareceu. Os símbolos dos elementos químicos, Na, que é o sódio, e cloro, então, aqui. Como o cloreto de sódio, que recebeu esse número atômico, vamos dizer assim, quando eles ficaram, vamos dizer assim, estáveis, então eu não preciso representar esses sinais. Os compostos químicos formados por ligação iônica são chamados de composto iônico. Observe o quadro abaixo quando alguns compostos iônicos e algumas de suas aplicações. Então, nós temos aqui o nome do composto iônico e a fórmula, né? E depois as possíveis aplicações. Aqui nós temos carbonato de cálcio, hidróxido de sódio, nitrato de potássio, sulfato de cobre. Então, para que são utilizados, então, todos eles? Depois, com calma, vocês vão ler. Ok, galera? Então, por hoje é só. Revisam novamente. Então, próxima aula, as ligações covalentes. Tchau, tchau, tchau.